Aí, torcedor alvinegro praiano, empate na raça. Que jogo, viu, velho? O Internacional começou com a intensidade muito alta, mas o Santos conseguiu se recuperar no segundo tempo. Vamos ver agora aqui, pessoal, rapidinho aqui, 10 minutinhos, um trechozinho aí do linha de passe, pra gente ver as últimas, aquelas informações ali, aquele debate ali sobre esse jogo, golaço do Barreal, beleza? Se inscreve e compartilha suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Com imagens de Internacional e Santos. Ô, Geode, imagina que você não viu o jogo. Tá, mas eu vi. Aí eu vou chegar pra você. Tô chegando, não tinha nenhum campeonato italiano nessa hora que você tá quero fazendo. só deixar claro que eu vi, tá? Tá. Não tinha nenhum jogo do campeonato italiano nessa altura, né? Bom, Tá não. tudo bem. Então é o seguinte, ó. Não. Aí eu vou chegar pra você e vou falar assim, ô Jean, tem um time que deu 24 chutes, 24 finalizações Esporte e o TV, outro só 4. Quanto você acha que foi esse jogo? Pois é. Boa noite, William. Boa noite a o jogo todos. foi duro, Bom, a gente cara. tá vendo e vai ver aí, principalmente no primeiro tempo, o caminhão de oportunidades que o Inter desperdiçou, mas ao mesmo tempo, assim, para mim, impressionante o caminhão de oportunidades que o Inter criou. Cara, a atuação do Internacional no primeiro tempo, a maneira como ele criou as suas jogadas, era time para estar brigando na ponta de Não é? cima, para estar brigando por Libertadores, se bobear tá perto da briga pelo título, porque foi uma partidaça do Internacional no primeiro tempo, né? A gente tá vendo o nível das jogadas criadas aí e faltou, de fato, matar o jogo. E eu acho que na cabeça do torcedor, à medida que o time ia desperdiçando uma chance atrás da outra, provavelmente estava chegando aquela mensagem. Ih, vai dar ruim. Você falou provavelmente, eu vou te dar essa certeza, porque um torcedor do Internacional em contato conosco alertou sobre isso. Pois é, porque acho que é o pensamento básico do torcedor. Quando o time desperdiça um monte de chances e o jogo tá 1-0, e do outro lado você tinha jogadores de qualidade, enfim, a gente fala muito sobre o Santos, onde era para ele estar, onde era para não estar, e acho que talvez não, certamente não com o mesmo potencial do Inter para estar lá em cima, talvez para fazer um primeiro tempo como o que a gente viu do Internacional, mas o Santos também tem qualidade. E conseguiu no segundo tempo, aí acho que equiparando mais as ações, né? Se a gente tirar o final do jogo, foi um segundo tempo realmente mais equilibrado. O Santos conseguiu chegar aí ao empate com esse golaço. Perceba que é o primeiro chute que você vê do Santos nos melhores momentos. Não, foi o primeiro tempo acabou 14-0. É isso. 14-0, isso. E aí, no segundo tempo, o Barreal fez belíssimo gol, né? Que entrou no segundo tempo, inclusive, na assistência do Guilherme, que também tinha entrado no segundo Mas tempo. aí é isso também. Foi qualidade do Barreal, mas. Não só, a gente sabia que o Santos tinha essa possibilidade, foi o que aconteceu. O Inter ainda pressionou bastante no final. No fim das contas, eu acho que assim, o resultado só foi bom para o Santos porque era para ter sido muito pior. Né? Era para ter sido goleado. Claro que um ponto, né, nessa condição Mas não foi, acaba né? sendo um ponto importante, ainda que com ele o Santos continue dentro da zona de rebaixamento. E é muito mais pesado o resultado para o Inter, porque com os 2 pontos a mais que ele desperdiçou, já teria encerrado qualquer discussão a respeito de rebaixamento, né? Também pelo jogo que fez. Então acaba sendo um resultado, acho que, muito cruel para o Inter pelo que foi o primeiro tempo. E para o Santos, ok, um ponto positivo, mas um grande resultado porque o time podia ter sido goleado no primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai mostrar a sequência de cada equipe também. Aí a gente vai mostrar a do Inter, a do Vitória, a do Santos, a do Vasco, a do Ceará também, porque tá todo mundo no. O pessoal de 42 E pontos parecia que tinha dado uma respirada. Essa é uma vantagem, o pensamento do Santos. Não, tudo bem, um ponto aqui talvez seja o suficiente por causa da tabela. Sim, porque, por exemplo, na próxima. Essa rodada que foi boa pro Vitória e fez o dever que tinha que fazer mesmo, ganhou do Sport de 3-1 e era ruim pro Santos, que era o Inter fora, que estava brigando contra o rebaixamento também. No fim, a pontuação, né, ganhou um pontinho. Na rodada que vem já é uma outra figura. Aí quem vai pegar o Sport é o Santos e pega em casa, né? Na próxima sexta. E o Vitória vai pegar o Mirassol. E o Mirassol não é aquele time que já não quer mais nada com nada no campeonato. Não, o Mirassol continua jogando a vera, meu amigo. Hoje, uma belíssima demonstração disso. 3-0 para cima do Goiás e continua jogando o Ceará, desculpa, para cima do Ceará. Enfim, tá jogando a vera o Mirassol, então é um adversário difícil. Então parece que esse pontinho para o Santos permanece nos rebaixamentos, o PAC. Mas é aquele pontinho que pode fazer diferença lá na frente. É isso, William. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esporte. É exatamente o que eu penso. Embora o Santos tenha perdido mais uma oportunidade, uma rodada a menos para sair da zona de rebaixamento, quando você olha para os 3 jogos que faltam, a vida do Santos ela é mais fácil que a vida do Vitória. O que não quer dizer que ele vai conseguir.
mas porque depois do Sport, o Santos pega o Juventude na penúltima rodada, em Caxias. Mas talvez o Juventude já matematicamente rebaixado. Então o Santos pode pegar 2 times já rebaixados e fecha contra o Cruzeiro na última rodada em casa, com o Cruzeiro possivelmente de férias, né? Então é uma tabela interessante. Pensando na Copa do Brasil, né? Exato. Então, assim, o empate, pelo que foi o jogo e pelo que será a tabela, pelo que é a tabela, o empate foi um bom negócio para o Santos, ainda que o Santos continue no C4. Mas ele deixou lições importantes, assim. Eu sempre tento não entrar muito facilmente na história de que o técnico errou quando ele faz algo que não dá certo, porque há uma diferença entre o técnico errar e aquilo que o técnico pensou não dar certo, né? O errar é quando você toma claramente a decisão errada, né? O não dar certo, as coisas podem não dar. E o que o Vojvoda pensou pro jogo, pro primeiro tempo, pra escalação do Santos, foi assim, teve como resultado uma tragédia. Não que a ideia foi, mas o resultado foi uma tragédia. Porque o Vojvoda não colocou em campo um time para jogar, colocou em campo um time para marcar. Foi isso. Né? E o Santos não conseguiu jogar, como a proposta sugeria, e não conseguiu marcar. Acho que marcou menos do que jogou. Muito mal, né? É isso. Ele, sem o Neymar, ele colocou o Roleiser de Neymar, o Roleiser de falso 9, sem obrigação defensiva, adiantado. Montou lá a sua linha de 4, né? Colocou o Robinho ali na frente, porque era um pedido o Robinho começar, precisava. E como era um jogo de marcação, era o cara para dar escape. É isso. Colocou o Tassiano do outro lado, o Tassiano voltando muito para marcar, mas não conseguiu fechar o lado. E 3 homens de meio, Zé, o Arão e o Vitor Hugo. Isso. A ideia, então, era marcar muito. E o Santos marcou muito mal. Muito mal. Quando a gente olha o gol do Inter, isso aí já é um lance que quase gerou um segundo gol, mas quando a gente olha o gol do Internacional, é um gol que o Inter tem conforto para trabalhar a bola por dentro contra um time que foi escalado para não dar espaço. Isso. Então, assim, o Santos não jogou, o Santos não marcou, foi o primeiro tempo trágico do Santos dentro da ideia pensada pelo seu técnico. E aí, no segundo tempo, no intervalo com a troca tripla, ele corrige o que a concepção dele trouxe de problemas para o Santos. Então ele tira o Vitor Hugo, ele tira o Zé Rafael, que foi o meio campo de baixíssima intensidade. Infelizmente, Zé Rafael e William Arão, que são ótimos jogadores e foram ao longo da carreira, hoje jogam com menos intensidade quando o jogo pede mais competição. Colocou o Schmidt e aí ele reorganizou, né? No segundo tempo ele volta com Tassiano de 9, com Guilherme de um lado, Barreal do outro, Roleiser de 10. É um time mais encaixado. E aí o Santos consegue... Não é que o Santos fez um tremendo segundo tempo. Não, mas equilibrou. O Santos minimamente conseguiu jogar. É. E aí aproveitou a sua chance. Então a lição para o Santos é que a tentativa de um time tão alterado em termos de concepção mesmo do Vojvoda, isso trouxe um prejuízo que poderia ter sido fatal. Fatal. E para o Inter é o que o Jean falou. O Inter sabe que ele não é um time do primeiro tempo. Porque se o Inter fosse o time do primeiro tempo, ele era o Palmeiras, ele não era o Inter. Ele era o Flamengo, ele não era o Inter. Então, quando você não tem volume de jogo dessa grandeza e você cria esse número de chance, ou você mata, ou você vai se ferrar, porque você sabe que o volume vai baixar. E o Inter pagou o preço do péssimo aproveitamento e do azar também que deu, porque bola na trave também é azar. No fim das contas, ficou bom para o Santos. Em 2023, esse mesmo tipo de jogo rendeu para o Santos um 7-1 para o Internacional. O primeiro tempo podia ter virado 4-0 tranquilamente. O primeiro tempo teve um cheirinho daquele 7-1 de 2023, assim, só faltava essa cereja no bolo na história do Santos de novo. Essa semelhança com aquele período. O próprio jogo com o Vasco, não foi tão diferente. Exatamente. É que o Vasco fez e o Inter não conseguiu fazer. E com outro treinador, né, que era o Kleber. Era o Kleber Xavier. Aliás, o Kleber Xavier cai naquele momento ali, quando vem o Vojvoda. Vitor Birner, vamos lá. Copo meio vazio ou copo meio cheio para o Internacional? Vou te dizer por quê, te perguntar por quê. Copo meio vazio. Caramba, baita primeiro tempo, como há muito tempo o Inter não fazia. Tem muito demérito do Santos, mas tem muito mérito do Inter também. E aí alguns jogadores que não vinham jogando bem. O próprio Alan Patrick conseguiu fazer um bom primeiro tempo, fez até um bom jogo, fez o gol. E aí a coisa não dá certo. No segundo tempo, o Inter deixa escapulir uma vitória que era quase certa por uma margem de gols, inclusive, que poderia ser muito maior. Copo meio vazio. Caramba, 41 pontos, estagnado aqui, sequência, tem o Vasco fora. Copo meio cheio. Caramba, esse time mostrou que tem uma capacidade de reação. Esse time, no primeiro tempo que o Inter fez, pode dar uma motivação, uma esperança de que esse time pode competir, tem 41 pontos, mais uma vitória, esse time consegue se salvar do rebaixamento. No primeiro tempo, se livrar da hipótese do rebaixamento, e o segundo tempo, principalmente depois do gol do Santos, o Santos já voltou um pouco melhor, mas era um domínio territorial sem construção.
Isso. Né? E no belo gol santista, o Barreal tem a finalização muito bonita, só que a bola pinga na frente dele, ele domina no peito, ele consegue chutar. Galera, os caras tá tipo falando que o Inter que jogou mal, e não é verdade isso. O jogo foi pegado. O primeiro tempo teve o domínio do Inter, fato. Mas no segundo tempo o Santos conseguiu se recuperar. O Vojvoda tirou ali, né? Robinho Júnior, colocou o Guilherme. O jogo hoje foi mais de contato físico. O time do Inter é um time que cobra muito contato físico. E o Guilherme tem um pouco mais de físico, ajuda mais na marcação que o Robinho. E o Tassiano, velho, até que brigou também, cara. Eu acho que o Tassiano ainda é melhor que o Lautaro, cara. Botar Tassiano como um 9 além, ainda é melhor que o Lautaro, que tá sendo pelo menos ele, assim... Eu acho que ele tem um pouco mais de habilidade que o Lautaro. E o Guilherme também ajudou bastante. Não tenho o que falar hoje do Guilherme. Na verdade, não tenho o que reclamar do Santos. O Santos tá de parabéns. Se primeiro tempo, eu digo a vocês, cara, foi pressão. O time jogando em casa, o Inter jogando em casa, eles foram pra cima com tudo. Então o Santos conseguiu suportar, mas tomou o gol. Mas não perdeu a cabeça, poderia ser mais. O time do Internacional apertou bastante, mas o time do Santos... Primeiro tempo não jogou nada, no segundo tempo o Vojvoda conseguiu consertar, né? O Zé colocou o Robinho de começo, o Robinho não conseguiu render, porque o jogo foi muito contato físico, e Robinho Júnior não tem ainda físico para um tipo de jogo desse. Mas jogou bem também, mas o Barreal, ele é assim, cara, o Barreal parece que é jogador que cresce em jogo grande, fez gol contra o Corinthians, agora fez gol de novo, um belo de um chute, mas eu acho que esse empate aí mostra que o Santos está vivo na luta pelo rebaixamento. O Santos, eu digo a vocês, o Santos não vai cair. O Santos não vai cair, o Santos vai ganhar essas duas partidas aí pro Sport Juventude, vai empatar o Cruzeiro e vai se livrar. E eu não vou falar quem vai cair, porque eu não sei, mas eu sei que o Santos não vai cair, porque pelo que eu vi hoje, o Santos tem time para ficar na Série A. Tem time para resistir ainda. Agora, vamos aguardar aí, beleza, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês. O vídeo agora vai ser curtíssimo, 12 minutos no máximo. Problemas que eu tive aqui, beleza? Peço que vocês entendam, até melhor para vocês, mais curto e mais direto. Tamo junto, se inscreve, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários.